Bom, quem está aqui conosco, gentilmente, perdão, é o advogado Floriano Azevedo Marques Neto, né? Nosso convidado. Floriano, bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Boa noite. Floriano, me explica uma coisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem mandato? Hoje não, Heródoto. Não. Hoje não. Hoje ele, uma vez nomeado, depois do processo de escolha, ele ocupa o cargo de ministro até chegar à idade de aposentadoria compulsória, agora 75 anos. Não era 70? Mas teve uma emenda constitucional que aumentou a idade de aposentadoria obrigatória do servidor público para 75. Aquela tal PEC da Bengala? PEC da Bengala. Ou, se ele quiser e tiver tempo, ele sai e se exonera, pede aposentadoria, como recentemente aconteceu com o ministro Joaquim Barbosa, por exemplo. Barbosa, é então, verdade. na verdade, ou sai por idade, 75 anos, ou sai por uma decisão pessoal de aposentar-se e se retirar do Supremo. Vamos comparar com a Suprema Corte Americana. Quanto é o mandato de um juiz da Suprema Corte Americana? Até que vá dessa para melhor, até que morra. Até morrer? Até morrer. É vitalício? É vitalício. Lá é vitalício? Lá é vitalício. Mas nós aqui no Brasil adotamos desde da Primeira República um modelo mais alinhado com a Suprema Corte Americana, com esse teto de idade 75. que é geral para os servidores públicos de uma maneira geral. Eu, quando tiver 75 anos, sou obrigado a me aposentar lá na Universidade de São Paulo. Outros servidores também. Outros países têm um modelo com mandato, né? Varia muito. 15 anos, 12 anos. Os países da Europa continental têm normalmente as Supremas Cortes com mandato e o ministro ocupa o cargo por um período determinado. Qual é a sua opinião? Devemos ter mandato ou não deve ter mandato aqui? Eu sou muito a favor do sistema como nós temos hoje. Eu te dou duas razões. A primeira é que a Suprema Corte, ela cumpre um papel de estabilizar o sistema. O lugar onde tem que haver mudanças, etc., é o Legislativo ou mesmo o Poder Executivo. O Supremo é guardião da Constituição. E isso significa que uma composição mais estável estabiliza um pouco a interpretação constitucional, né? É ruim uma Suprema Corte que muda a cada 5, a cada 10 anos a sua orientação constitucional. Nos Estados Unidos isso vai se consolidando e as pessoas vão morrendo, enfim, os ministros, e a maioria é muito apertada. Então a jurisprudência muda de 10, 15, 20 anos. Se você tiver um mandato muito curto ou uma oscilação muito grande, a estabilização perde um pouco o sentido. E mais do que isso, eu acho importante ter na Suprema Corte ministros que sejam portadores um pouco da história da jurisprudência. Se você pegar hoje, por exemplo, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, os outros ministros ouvem ao ministro Celso de Mello com um extremo respeito, porque é alguém que está acompanhando a formação da jurisprudência do Supremo há décadas, né? Ascendeu muito novo. Se há uma preocupação, até certo ponto algumas pessoas têm, de que o ministro fique muito tempo, acho que o melhor mecanismo seria aumentar a idade mínima de acesso ao cargo, né? E aí você hoje não tem idade mínima? Tem, 35 anos. Você como do presidente da República? Você pode subir essa idade para 45, para 50 anos. Embora 45, na minha opinião, seja também uma idade bastante jovem, né? Para ser ministro de Suprema Corte. Sem prejuízo de ministros muito bons terem subido ao cargo de ministro supremo. Agora, necessariamente, desculpa, o ministro da Suprema Corte tem que ser um gueronte. Você está falando, estou lembrando da Guerúzia lá em Atenas, onde estão os velhos que governavam a cidade. Não. Tem que ser todo mundo velho? Não é uma gerontocracia, não. É um misto. Você tem que ter força vital de jovens ministros que entram com a pulsão de mudar a jurisprudência e outros que conhecem a jurisprudência da Corte e fazem esse equilíbrio. Uma boa Suprema Corte é uma corte equilibrada. Sim. Uma composição... Com gente mais jovem e gente mais velha. Mais jovem, mais velha. E não apenas de idade, mas de disposição de ser renovador da jurisprudência. Isso em todos os países. Mesmo os que têm mandato, trabalham com essa perspectiva de você ter um misto. Você pode ter um ministro mais velho e altamente reformulador da jurisprudência. Sem dúvida. Né? E um ministro mais jovem, extremamente muito conservador. Isso não é um problema de idade. Mas acho que esse misto é importante. Né? Agora, você falou, o Supremo é o guardião da Constituição. Mas é isso que ele está fazendo? Boa pergunta, Heródoto. Hoje há uma discussão muito grande sobre os limites da atuação do Supremo. Né? Existem duas escolas. Existem aqueles ministros e juristas que entendem que o Supremo tem que se limitar a interpretar a Constituição na conformidade ou desconformidade da lei com o texto constitucional. Só isso? Só isso.
Outros entendem que ao Supremo cabe suprir lacunas do legislativo e suprir lacunas do sistema político quando ele entra em colapso, ele entra em falha de atender as demandas. Então, para te dar 2 exemplos, o Supremo, quando assume uma posição na união homoafetiva, etc., ele está, em outras palavras, dizendo, olha, o Congresso não consegue resolver esse tema, então Desculpa, eu leio pera a um pouquinho, Constituição. Floriano, mas aí não está legislando? Ele não está invadindo a área do Muitas vezes legislativo? está invadindo a área do legislativo. Se discute juridicamente, academicamente, uma tentativa de não coibir, mas de se dar um mecanismo de rebalanceamento, por exemplo, exigindo que uma decisão desse tipo do Supremo, ela tenha que ser confirmada ou possa ser desconfirmada por 3/5 do Senado, que funciona em alguns países, ou seja, deu a palavra, até aumentando sua competência, mas o Poder Legislativo pode invalidar aquela decisão, dizendo, olha, nós nos manifestamos dizendo que esse entendimento não é compatível com o nosso papel de legisladores. Então, há muitas discussões hoje sobre esse balanceamento. O fato inegável e inequívoco é que o Supremo hoje tem chamado para si um papel, digamos assim, quase legislativo ou até supralegislativo em muitas questões. Entendo. Agora, isso não atopeta o Supremo de ações, e por isso não se resolve, não julga, as coisas ficam pendentes lá anos e anos e anos. E mais do chamado foro privilegiado que a gente acompanha aí. Heroto, aí nós temos que pensar o Supremo da seguinte forma. O Supremo é um repositório de todas as decisões de última instância. E nenhuma Suprema Corte funciona assim. Se você pensar como funciona, por exemplo, a Suprema Corte americana, que é um modelo que nós nos inspiramos lá atrás. A Suprema Corte americana tem a função de dizer à Constituição em temas que ela escolhe. Os cidadãos levam as questões e a Suprema Corte, a cada período, escolhe quais são as questões de relevância constitucional que ela vai decidir. E decide, até por causa do sistema americano, decide fixando jurisprudência de maneira muito peremptória, muito firme. Agora, o Supremo decide matéria penal, decide recursos praticamente sobre todas as matérias. É verdade. Né? Decide uma infinidade de causas repetitivas. Sobra muito pouco espaço para ser uma boa corte constitucional. E aí vem o problema. Muitas vezes o Supremo resolve questões constitucionais sem resolvê-las, porque dá decisões muito no caso concreto. E aí uma corte constitucional não funciona sem dar uma posição que possa ser expandida para todo o judiciário. Advogado, professor Dr. Floriano Azevedo Marques Neto, gentilmente aqui conosco. Floriano, o Supremo tem uma decisão. Condenado em segunda instância tem que cumprir a pena. E agora vai voltar para trás? Isso volta àquilo que nós falávamos, né? Você teve uma decisão importante, embora apertada, demarcou um campo de decisão, certo ou errado, de recolher o condenado em segunda instância para cumprir pena de imediato e agora parece que quer revisitar a sua decisão. Independente de ser acertada ou não, tem várias questões envolvidas. O que isso significa? O Supremo não sinaliza uma estabilização que nós falávamos agora há pouco. É verdade. Está sempre dependendo de uma nova análise de conjuntura do Supremo no Judiciário. Isso é muito ruim, porque os juízes que têm que aplicar o direito no dia a dia, os tribunais, ficam um pouco instáveis. A jurisprudência do Supremo não pode ser uma jurisprudência que muda como a gente muda de camisa. Realmente. Como você disse agora há pouco, uma decisão da Suprema Corte Americana bem embasada, é aquilo, ponto final, né? Agora que nós decidimos, como você falou, foi uma decisão apertada, a gente botou isso aqui, aí pode voltar atrás. E depois, eventualmente, voltar de novo. Né? Isso sobrecarrega o próprio Supremo. E sabe que isso também fica ruim para a gente divulgar aqui, porque a população começa a ter aquela sensação de impunidade. Ou de que a jurisprudência muda conforme o freguês. Isso é ruim para o judiciário. Isso é muito ruim. É verdade, é ruim. É ruim. A confiança da população no judiciário é um dos pilares de uma sociedade que dá certo. Sem dúvida. As pessoas têm que acreditar que o direito vale, que o contrato vale. Que a lei é igual para todo mundo. A lei é igual para todo mundo. Isso é um fato que define se um país vai dar certo ou não. Nós temos muito que aprender em relação a isso. Sem dúvida. E vamos ter que aprender. Floriano, obrigado. Prazer em conhecê-lo. Um prazer. Dá um abraço, doutor Benedito. Dou. Agora, Tá certo? professor, você é mais que eu. Tá certo. Muito obrigado. Doutor Floriano Azevedo Marques Neto aqui conosco, né, gentilmente, para a gente poder, então, entender bem e melhor as coisas em relação ao Supremo Tribunal Federal, que todo dia é parte aqui do nosso noticiário, né? Eles geram fatos, nós temos que noticiar. Né? Noticiamos coisa boa, não coisa tão boa, porque a nossa missão aqui é noticiar. A gente vai voltar em 30 segundos.